Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o Delazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Se você é torcedor de São Paulo, aí, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar especificamente nesse vídeo sobre o São Paulo, né? O São Paulo que teve uma demanda no número de sócios torcedores reduzida do final aí de dezembro até agora em março, né? O São Paulo tinha em dezembro cerca de 63 mil sócios torcedores, e houve uma queda aí na demanda, trazendo esse número para 54.987 torcedores. Assim, com essa queda, né, de 12% no número de sócios torcedores, o São Paulo poderia estar aí até chateado com a situação. Mas não. Pensando em números gerais, ele aumentou a sua situação de sócios torcedores em 36% em relação ao ano de 2022. E diz que, segundo a direção de São Paulo, isso é normal, né? No fim do ano ter essa queda, porque não tem jogos, tudo, mas que deve voltar a crescer o número por conta aí da Libertadores, Copa do Brasil. Então isso deve voltar a crescer esses números. E lembra também, a diretoria lembra que agora tem uma pontuação, né? Conforme o sócio torcedor for comprando, ele vai ter preferência na compra dos jogos importantes, assim como acontece no Corinthians, né? Essa perda de sócios torcedores aí não significa que a torcida não está indo ao estádio. Pelo contrário, não é verdade? A torcida do São Paulo, por exemplo, está com uma média surpreendente esse ano aí e levou aí muitos torcedores ao estádio com média de mais de 46 mil torcedores, né? O número foi tamanho aí e a dimensão foi tamanha que surpreendeu até a direção de São Paulo por ser campeonato paulista, né? Uma média acima do Flamengo, do Corinthians. Foi assim um grande número e um alento em relação a essa informação que tinha da questão aí da perda de sócios torcedores. Eu vou trazer para vocês aqui agora um quadrante aí, né, sobre as maiores torcidas em média no Brasil em 2024. E você pode ver, por exemplo, que o São Paulo é o primeiro com 46.896 pagantes em média em 2024. O segundo é o Flamengo, 46.389. O terceiro, o Corinthians, 41.489. O quarto, o Inter, com 30.539. O quinto, o Bahia, com 28.571. Seguido aí por Atlético Mineiro, Vasco, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Atlético Paranaense, o Palmeiras em 12º com 21.089. Por quê? Porque está jogando fora do Allianz Parque, né? Desde janeiro, com a troca do gramado, o Palmeiras tem jogado em Barueri, então a média caiu significativamente. O Santos teve uma média de 17.441, mesmo na Vila, cabendo apenas 16 mil, porque chegou a jogar no Morumbi, né? E fará um jogo na Neoquímica Arena agora, também pela semifinal do Paulista. Deve subir esse número Santos aí para ficar bem na tabela, não é verdade? Então o Santos aí vai buscar números melhores na média. E o São Paulo, por sua vez, aí, que vai disputar competições importantes, pode subir essa média ao longo do ano. Nós sabemos disso daí, né? Por quê? Porque vai disputar Libertadores, né? E disputando Libertadores, a tendência é que o Morumbi fique cheio, como é normal aí pela torcida do São Paulo em jogos da Libertadores. E por falar em Libertadores e jogos cheios, o São Paulo terá diversos estreantes em Libertadores, né? O Lucas Moura é um dos estreantes em Libertadores, o Ferrarese será outro, o Luiz Gustavo será outro, o Alan Franco é estreante também em Libertadores, o Galopo, o Michel Araújo, o Wellington Rato, o Eric, o André Silva já jogou até Champions, mas não jogou Libertadores também. Mas o São Paulo tem jogadores aí também experientes e campeão de Libertadores, já que é o caso do Rafinha, né? O Rafinha já jogou Libertadores, foi campeão em 2019 com o Flamengo. O Arboleda já jogou Libertadores. O Caleri já jogou Libertadores, foi artilheiro do São Paulo com 9 gols em 2016, perdendo na semifinal para o time do Atlético Nacional.
Então, assim, esse time do São Paulo é um time muito cascudo, né? Muito experiente. E se estiver completinho, eu acho um elenco fortíssimo para disputar aí. Vai ter que saber usar os jogadores, né? O Carpini, né? E quando se fala em saber usar os jogadores, eu estou me referindo ao Rames Rodrigues. Rames Rodrigues, que foi elogiado, muito elogiado pelo técnico da Colômbia. É isso aí, o técnico da Colômbia falou o seguinte lá, né, o Nelson Lorenzo. Ele disse assim, ó, digamos que jogue pouco, falando do Rames Rodrigues. Outro dia jogou 11 minutos, em 11 minutos o São Paulo chegou mais vezes do que nos 80 minutos anteriores, graças ao Rames. A mim não surpreende. Tomara que jogue muito mais no São Paulo para chegar na seleção e poder render os 90 minutos. Por que ele falou isso? Porque ele pôs o Rames somente no segundo tempo. Porque ele não está com ritmo de jogo. E esse técnico sabe o que está falando, que a Colômbia está 20 jogos invicta. A Colômbia não sabe o que é perder a 20 jogos. Então é um número muito expressivo. E é um número aí de uma pessoa experiente. Tipo, falando do Carpini, Carpini, você tem que usar o cara aí, que o cara é bom, né? E por falar em usar o cara, que o cara é bom e treinador, né? O treinador aí que foi destaque ontem, foi um ex-São Paulo, né? Dorival Júnior, ele foi aí destaque do São Paulo não, ele foi destaque da seleção brasileira, né? Ele que ganhou ontem da Inglaterra por 1-0 com o time que ele colocou em campo. Teve ali o Pablo Maia jogando, teve o Beraldo, o Rafael, o goleiro de São Paulo, ficou no banco. E a seleção mostrou um futebol dos tempos de São Paulo. Ele conseguiu em uma semana fazer com que a seleção jogasse ao modo dele. Então isso demonstra a sua capacidade, né, de dirigir um grupo, de comandar um grupo. O Dorival que mandou muito bem, o Pablo Maia que jogou seus primeiros minutos ali com a seleção, acredito que terá mais minutos diante da Espanha. O Beraldo que foi titular, que agora está no PSG, já vinha muito bem no São Paulo também, está sendo muito elogiado pelo Luiz Henrique na Espanha. Então, assim, a seleção foi muito bem ontem, os jogadores do São Paulo que lá estão representando o São Paulo também, no meu ponto de vista, o Pablo Maia foi muito bem, o Beraldo e São Paulo foi muito bem. Então isso traz alento, saber que o São Paulo começa a mandar jogadores de novo para as seleções, né? Tanto do Brasil quanto do Equador, no caso do Arboleda, quanto do Rames Rodrigues, que joga na Colômbia. Então o Ferrarese na Venezuela, um grupo muito forte para jogar Libertadores. E eu acredito no São Paulo, se não tiver problemas físicos, brigando até por título na Libertadores. E você, o que acha? Se o Carpini acertar o time, se não estiverem machucados aí, o São Paulo tem chances de título na Libertadores? Comente aí comigo. Espero que você tenha ficado bem informado, tenha gostado das informações aqui. É claro, se gostou, deixe seu like maroto, como diz minha opinião. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e, claro, gostou demais? Compartilhe com os amigos, com a família. Isso ajuda muito o nosso canal, tá bom? Valeu, um abraço.